Olá pessoal, hoje eu trago para vocês de forma mais visual o conteúdo de treinamento resistido em idosas hipertensas. Numa outra linguagem seria a musculação em idosas hipertensas e eu trago uma pergunta que é: eu devo periodizar o treinamento ou não para um melhor controle pressórico de idosas hipertensas? Ou seja, eu devo organizar o treinamento de forma a haver variações nas cargas e nos estímulos, ou eu posso treinar apenas de uma maneira durante um tempo prolongado para um melhor controle pressórico? A resposta dessa questão eu vou dar na medida em que eu for avançando a aula, ok? Então vamos lá. Primeiro, a hipertensão arterial é uma das doenças mais prevalentes em idosos. Ela é uma doença crônica degenerativa, né? Crônica porque tudo indica que você vai viver, vai conviver com ela pelo resto da sua vida, havendo a necessidade aí de um tratamento que vai envolver tanto a questão medicamentosa quanto questões ligadas a mudanças no estilo de vida, né? Como exercício, alimentação saudável, controle melhor do sono, dentre outras. E degenerativa porque se você não tratá-la da maneira adequada, você vai começar a ter complicações em órgãos-alvo ligadas à hipertensão arterial, tá? Inclusive nos rins. Então ela é uma das doenças mais prevalentes em idosos, ou seja, se você pegar um grupo de pessoas idosas e um grupo de pessoas jovens, vai ser muito mais fácil identificar a hipertensão nas pessoas idosas. O número de casos nas pessoas idosas vai ser bem maior do que naquele grupo de pessoas mais jovens. Portanto, a prevalência da hipertensão arterial em idosos é maior do que em jovens. E só para vocês terem noção do grau de prevalência, ele gira em torno de 70%. Ou seja, é um nível de prevalência muito elevado. Portanto, nós podemos dizer que a hipertensão arterial também é uma doença ligada ao envelhecimento. O envelhecimento é um fator de risco, infelizmente até o momento incontrolável, para a hipertensão arterial. Ok? Qual o problema da hipertensão? É porque se você não tratá-la da forma adequada, você vai ter um aumento do risco cardiovascular. Ou seja, a sua chance de ter eventos cardiovasculares é maior. A sua chance de ter infartos, derrames e outros problemas cardiovasculares vai ser bem maior do que uma pessoa que não tem hipertensão arterial. Então você tem aí maiores chances de infartos, de derrames, claudicação intermitente, que é uma doença arterial periférica, dentre outras doenças cardiovasculares, né? Insuficiência cardíaca, dentre outras. São várias doenças cardiovasculares. A hipertensão arterial ela é mais prevalente em mulheres quando comparado a homens. Portanto, as mulheres, além de carregarem o peso do envelhecimento, ainda carregam a menopausa, né? Que, claro, é uma característica específica das mulheres, e isso é um ponto importante, isso é um fator de risco para a hipertensão arterial. Por quê? Quando você tem a menopausa associada ao envelhecimento, você tem um aumento das chances de desenvolver hipertensão. E aí, veja a informação que eu estou dando. Eu não disse que mulheres que envelhecem e que, consequentemente, entram na menopausa vão ser hipertensas. Porque na área da saúde nós trabalhamos com probabilidades. O que acontece é, na medida em que você envelhece e automaticamente entra na menopausa, as suas chances de desenvolver hipertensão é maior. Tá? Não é que você vai ser hipertensa, mas as suas chances de ter hipertensão são maiores. Isso acontece por quê? Porque os hormônios sexuais femininos, especificamente os estrógenos, eles se ligam a receptores vasculares. E isso causa a vasodilatação, dependente do endotélio, devido a uma maior liberação de óxido nítrico, que causa, claro, a vasodilatação. Quando você tem vasodilatação, você tem um aumento no diâmetro do vaso. E aí o sangue passa com mais facilidade, ou seja, você tem uma redução da resistência vascular periférica, né? Fica muito mais fácil para o sangue fluir pelos vasos. Com isso, o coração não precisa se contrair com muita força para impulsionar o sangue para as demais partes do organismo. Consequentemente, a pressão fica ou controlada ou reduz. Aí o que é que acontece no envelhecimento e na menopausa especificamente? As mulheres param de sintetizar os hormônios sexuais femininos, os estrógenos,
elas têm uma queda abrupta nos estrógenos, e aí esses estrógenos não se ligam aos receptores vasculares, e ao invés de você ter vasodilatação, você tem vasoconstrição, ou seja, o fenômeno contrário, você tem uma diminuição no diâmetro do vaso. Com essa diminuição no diâmetro do vaso, o que é que acontece? O sangue passa a fluir com mais dificuldade, ou seja, você tem aumento da resistência vascular periférica. Quando isso acontece, o coração precisa se contrair com muito mais força para impulsionar o sangue para as demais partes do corpo. E aí o que é que acontece? A pressão arterial aumenta. O coração está se contraindo com mais força, então a pressão arterial aumenta. Isso acontece devido à menopausa. Portanto, a menopausa ela é um fator de risco para a hipertensão arterial. Então, como eu já mostrei na fala anterior, né, a menopausa juntamente com o envelhecimento causa quedas nos hormônios sexuais femininos que vão desencadear na hipertensão arterial. Falando em hipertensão arterial, quando você desenvolve a hipertensão, como é que é o tratamento? O tratamento, você poderia imaginar que consiste basicamente em tomar medicação. Só que tomar medicação é apenas um ponto do tratamento. Na verdade, o tratamento envolve a medicação quando necessária, mas também uma série de mudanças no teu comportamento ligados ao estilo de vida. Ou seja, se eu for simplificar a resposta, seria assim: para tratar a hipertensão, você precisa alterar o teu estilo de vida. Como é que você vai fazer isso? Você vai precisar entender quais são os principais fatores de risco para a hipertensão e modificá-los. Então vamos lá, quais são os principais fatores de risco para a hipertensão? Primeiro ponto, obesidade ou sobrepeso. Se você está acima do peso, você vai precisar emagrecer. Quanto menor o teu IMC, maior a queda na pressão arterial. Tem trabalhos importantes mostrando isso. Quando você perde peso, sua pressão arterial passa a ficar mais regulada. Dieta inadequada, principalmente aquela dieta rica em gorduras, principalmente a gordura saturada, e com alimentos ricos em sódio. Então você vai precisar reduzir a quantidade de gordura saturada que você come durante o dia e os alimentos ricos em sódio. E aí isso vai fazer com que a tua pressão arterial fique bem mais controlada, tá? Privação de sono é um outro problema, um outro tipo de comportamento que altera a pressão arterial. Claro, altera para mais. Quando você passa a dormir melhor, tua pressão arterial fica mais regulada. Sedentarismo, se você é sedentário, você não pratica nenhum tipo de atividade física, nenhum tipo de exercício, nenhum tipo de esporte, passe a praticar. Quando você começa a se exercitar, os níveis pressóricos começam a ficar mais bem controlados através de um fenômeno denominado hipotensão pós-exercício, que pode acontecer de forma aguda ou crônica, né? O que a gente vai discutir aqui é a hipotensão pós-exercício crônica, tá? Mas ela também pode acontecer de forma aguda, ou seja, logo após uma sessão de exercício, tá? Existem algumas doenças que alteram a pressão arterial. Por exemplo, pessoas com dislipidemia e diabetes têm uma chance maior de ter hipertensão arterial. Então, quando você trata da maneira adequada a dislipidemia e a diabetes, você também começa a regular mais a hipertensão arterial. E como é que trata adequadamente a dislipidemia e a diabetes? A mesma resposta da hipertensão arterial, alterando o teu estilo de vida. Então você vai precisar regular o teu peso, se alimentar melhor e de forma saudável, se exercitar, dormir melhor e, claro, se necessário, tomar medicamento. Eu vou dar o foco aqui no treinamento resistido, porque é a minha área de estudo, a área de trabalho, mas eu queria dar a mensagem principal de que o exercício ele pode controlar a pressão arterial, ele ajuda no controle e na prevenção da hipertensão arterial. Mas vamos dar o foco no treinamento resistido, né, na musculação, que é a minha área de trabalho, a minha área de estudo e de pesquisa, tá? Então vamos lá, o treinamento resistido ele atua em dois contextos quando nós falamos em hipertensão arterial. Ele atua no controle e na prevenção. Na prevenção eu não tenho hipertensão arterial e eu vou fazer exercício, eu vou fazer treinamento resistido, vou fazer musculação e aquela prática vai diminuir a chance de eu vir a desenvolver hipertensão.
Por um outro lado, em relação ao controle, eu já tenho a hipertensão e vou fazer treinamento resistido para ajudar no controle. Claro que juntamente com outros fatores, né? Com alimentação, controle de estresse, sono, controle do peso e por aí vai. Quando a gente fala em treinamento resistido, aí vem algumas perguntas. Qual o melhor protocolo? Como é que eu devo treinar? Será que existe um tipo de treinamento mais eficiente? Ou seja, qual o melhor programa de treinamento resistido para o hipertenso? Será que existe algum? Será que eu devo periodizar ou não periodizar? Ou seja, eu devo organizar o treinamento com alternância de estímulos e de cargas para um melhor controle pressórico? Ou eu não preciso fazer isso? Eu posso treinar apenas de uma maneira, com um estímulo só, um tipo de carga só, por um longo prazo? Bem, o que seria primeiro a periodização? Na verdade, a periodização é a manipulação das variáveis de treinamento de forma, né, organizada, com o objetivo de, a curto, médio ou longo prazo, mas principalmente médio e longo prazo, eu chegar a algum objetivo, a um maior ganho de força, de hipertrofia, de potência, a um melhor desempenho esportivo ou a um melhor controle de parâmetros de saúde, certo? Em relação à periodização, nós temos muitos dados em relação a parâmetros neuromusculares, ou seja, nós temos dados muito consistentes e podemos afirmar com muita segurança que o treinamento periodizado otimiza os ganhos de força e de hipertrofia. Nós já conseguimos afirmar isso com muita segurança. Por um outro lado, nós temos poucos dados em relação a parâmetros cardiovasculares. Ou seja, a gente não tem muitos dados ainda em relação ao papel da periodização no controle da pressão arterial, no controle da frequência cardíaca, no controle do duplo produto, que é um indicador de estresse cardiovascular. Então nós temos muito mais dados em relação a questões neuromusculares do que cardiovasculares. Tá? Quais são os tipos de periodização? Eu poderia citar para vocês os dois principais, que é a linear ou clássica e a ondulatória. Tá? Mas aí existem algumas subdivisões em relação a isso. Na linear ou clássica, como é que acontece? Eu começo treinando com um alto volume e uma intensidade baixa, e na medida que as semanas vão passando, eu vou diminuindo esse volume e aumentando a intensidade. Então vamos para os exemplos. Eu começo a treinar hoje. Então vamos lá, eu começo a treinar hoje, vou treinar com 15 a 20 repetições com a carga baixa. Daqui a 2 semanas, eu vou começar a treinar agora com 12 a 15 repetições e com a carga um pouco mais alta, ou seja, eu diminuí a quantidade de repetições, né, diminui o volume e aumentei a carga. Daqui a 2 semanas, eu diminuo mais as repetições, vou treinar com 8 a 12 repetições e com a carga mais alta ainda. Daqui a 2 semanas, eu vou agora para 3 a 6 repetições, ou seja, observem que na medida que as semanas vão passando, eu vou diminuindo a quantidade de repetições, ou seja, o volume, e aumentando a intensidade, ou seja, a carga, né, o peso dos exercícios. A linear reversa, que é uma subdivisão da linear, ela faz exatamente a ordem contrária, ou seja, pense na periodização linear e inverta ela. Ao invés de eu começar com alto volume e baixa intensidade, eu começo com alta intensidade e baixo volume, ou seja, eu começo a treinar com muita carga, né? Por exemplo, 3 a 6 repetições e com uma carga muito alta. Né? Na medida que as semanas vão passando, aí eu vou aumentando, por exemplo, vou para, 8 a 12 repetições, aí diminuo a carga. Passa 15 dias, vou para 12 a 15 repetições e diminuir a carga, ou seja, observem que eu vou aumentando o número de repetições e diminuindo a carga, ou seja, eu vou aumentando o volume e diminuindo a intensidade. Essa é a linear reversa. A ondulatória, como o próprio nome diz, ela causa ondulações na intensidade nos estímulos de treinamento, de forma que em determinadas sessões de treinamento eu treino com a carga mais alta, em determinadas sessões de treinamento eu treino com a carga mais leve, dependendo do tipo de periodização ondulatória que eu estou falando. Se eu estiver falando da periodização ondulatória semanal, a variação das cargas vai acontecer semanalmente, ou seja, vão ter semanas em que eu treino com a carga mais alta, na outra semana com a carga mais leve, uma semana com a carga mais alta, uma semana com a carga mais leve. Se eu estiver falando
da periodização ondulatória diária, as variações na carga vão acontecer diariamente. Ou seja, vão ter dias em que eu treino com a carga mais alta, dias que eu treino com a carga mais leve, com a carga mais alta e com a carga mais leve e assim por diante. Ok? Esses são os tipos de periodização, basicamente, tá? E em relação ao treinamento de potência, o que seria o treinamento de potência? Primeiro, potência seria uma mistura de força e velocidade. É quando eu realizo algum movimento com uma determinada carga, mas com uma alta velocidade, certo? Como é que seria um protocolo de treinamento de potência? Primeiro que eu vou usar uma carga baixa, entre 30% a 60% de ORM, que é uma carga de baixa para moderada. Eu vou fazer a contração concêntrica na maior velocidade possível e a excêntrica eu faço devagar. Então pensa aí no agachamento, que é o que esses idosos estão fazendo aí. Na hora que ele vai levantar, ele levanta na maior velocidade possível e quando ele abaixa abaixa mais lentamente. Certo? Ele faz entre 3 a 6 repetições, no máximo 8 repetições, e o tempo de intervalo entre as séries é bem elevado. Esse é basicamente o protocolo de potência, ou seja, carga baixa moderada, velocidade de execução alta na concêntrica, poucas repetições e um intervalo entre as séries alto, para que se promova uma recuperação muscular mais adequada e o indivíduo não entre em fadiga, que essa é uma característica básica do treinamento à potência. Antigamente, há um tempo atrás, alguns anos, algumas décadas, quando a gente falava em treinamento de potência, a primeira coisa que vinha na cabeça das pessoas era que é um tipo de treino que se aplica exclusivamente em atletas. É uma coisa para esporte de alto rendimento, porque realmente é um tipo de estímulo em que promove aumento de potência, aumento da velocidade, aumento do desempenho esportivo em vários esportes, principalmente esportes onde eu preciso de ações rápidas durante a execução. No entanto, de um tempo para cá, recentemente, tem se descoberto que o treinamento à potência muscular tem implicações muito positivas em vários parâmetros de saúde. Inclusive, ele pode ser aplicado em idosos e já foram observados ganhos na hipertrofia muscular. E quando a gente fala assim, houve melhoras em parâmetros de saúde, é porque o treinamento de potência já foi verificado que pode causar reduções na pressão arterial, reduções na glicemia, dentre outros parâmetros de saúde. Ele pode ser muito bem aplicado em idosos, inclusive muito bem aceito, porque a gente sabe que idosos é uma população que é muito resistente a treinar musculação, principalmente treinar com cargas altas. Eles são muito resistentes a isso. Então, o treinamento de potência pode ser uma alternativa interessante, porque é um tipo de treino em que eu uso cargas baixas, eu uso poucas repetições e tempos de intervalo entre as séries longos, o que não promove uma fadiga muito elevada, que é um outro problema que idosos têm uma certa resistência. Eles têm resistência tanto a usar cargas altas como a fadiga. Então o treinamento de potência pode aumentar inclusive a aderência dos idosos ao treinamento resistido e aí eles podem começar a colher de forma mais efetiva os vários efeitos do treinamento de força, inclusive a hipertrofia muscular. Então, como eu já tinha falado para vocês, né? Os exercícios de potência são muito bem tolerados, eles não fadigam, né? Porque são poucas repetições, cargas leves, né? E, claro, por causa disso, eles promovem um baixo estresse cardiovascular. Exatamente porque eles não fadigam, porque a carga é leve. As repetições são muito poucas repetições, né? Que não são levadas à exaustão. O tempo de intervalo entre as séries é maior. Então, o estresse cardiovascular é mais baixo, ou seja, a elevação na pressão arterial, principalmente a sistólica, é menor. A elevação na frequência cardíaca é menor, no duplo produto é menor. Então, ele pode ser um treinamento muito interessante para idosos, principalmente idosos hipertensos. E aí eu apresento esse estudo para vocês, que ele foi publicado em 2018 na Frontiers in Physiology. Ele foi publicado por pesquisadores brasileiros e ele é intitulado da seguinte forma: o treinamento resistido periodizado de forma ondulatória diária e não periodizado na pressão arterial em mulheres idosas. Como é que esses pesquisadores fizeram esse estudo? Eles pegaram 36 idosas hipertensas e normotensas,
Tá? Dessas 36 idosas, era assim, metade eram hipertensas e metade eram normotensas. Tá? E eles submeteram essas idosas a 24 semanas de intervenção. Na verdade mesmo foram 22 semanas de intervenção. Eu coloquei 24 aí porque eles usaram 2 semanas para adaptar as idosas nos exercícios resistidos. Aí tinha uma carga bem mais baixa, tudo mais. Mas assim, foram 22 semanas no total, tá? Se a gente for considerar treinamento mesmo, foram 22 semanas, o que dá 5 meses e meio. E eles dividiram essas idosas em 3 grupos. Então tinha um grupo da periodização ondulatória diária, tinha um grupo sem periodização e tinha um grupo controle. Então vamos lá. O grupo da periodização ondulatória diária, o que eles faziam? Eles fizeram 2 tipos de treino. O treino A, que era o treino de potência, onde eles faziam com faixas elásticas. Então, vou repetir para vocês, como é que era o treino de potência? Fazia a concêntrica na maior velocidade possível, fazia a excêntrica mais devagar, a intensidade era leve, de leve para moderada, tá? Então faziam com faixas elásticas. E o treino B, que era feito no próximo treino, né? Na próxima sessão de treinamento, era realizado com máquinas e pesos livres. Eles faziam 8 a 10 repetições com 1 minuto de intervalo entre as séries e a intensidade era alta. Inclusive, na verdade, não era nem que era alta, era utilizada uma escala de percepção subjetiva de esforço, onde os exercícios deveriam ser classificados como um pouco difícil. Tá? Então, todos os protocolos, tanto do grupo da potência, né, tanto da seção de máquinas e pesos, eram feitos com 3 séries de 8 a 10 repetições. Tá? Aí tinha o grupo sem periodização, que treinavam com máquinas e pesos livres. Mesma coisa, 3 séries de 8 a 10 repetições, 1 minuto de intervalo entre as séries, só que eles só treinavam dessa maneira. Ou seja, era um estímulo de treinamento só durante os 5 meses e meio. Certo? Observe que eles não periodizaram manipulando número de repetições, eles periodizaram manipulando a carga. Então uma carga era feita lá no grupo da periodização com faixas elásticas, né, que era uma carga leve para moderada, e a outra carga, que era implementada com máquinas e pesos livres, era feita com intensidade um pouco difícil. Tá? E tem o grupo controle. O que é que o grupo controle fazia? Não fazia nada, não fazia exatamente nada. O protocolo de treinamento era esse que eu já falei para vocês. E aqui está a distribuição de cargas. Observe esse gráfico aí de cima. Nesse gráfico de cima, nós temos o grupo que não periodizou. Observe que a carga era sempre a mesma nos 5 meses de treinamento. Na parte de baixo, nós temos o grupo que foi submetido à periodização. Então, observe aí que está havendo uma alternância de cargas, de forma que a torrezinha preta era a seção com máquinas e pesos livres, em que a carga era maior, né? A intensidade era um pouco maior. E a torrezinha chamuscada era o treinamento da potência, que era feito com a carga menor, que era uma carga de leve para moderada. Tá? Então havia alternância nas cargas, uma seção mais intensa, uma seção mais leve, uma mais intensa, uma mais leve e assim por diante. Aí vamos lá. Quais foram os resultados? Observem aqui. Aqui vocês observam os resultados da amostra total, ou seja, juntando todo mundo, tanto hipertensas quanto normotensas. O que nós observamos aqui? Vamos nos prender a analisar a pressão arterial sistólica e a diastólica. Aqui eu tenho o grupo controle, tá? O grupo que não periodizou, que é essa torrezinha branca, e o grupo da periodização ondulatória, que é dessa torrezinha chamuscada. Aqui nós temos os dados da sistólica, certo? O que é que nós observamos para o grupo que não periodizou? Que houve um melhor controle pressórico nesses 5 meses e meio. E foi um controle pressórico significativo. Já o grupo da periodização ondulatória diária teve um melhor controle pressórico, mas não foi significativo. Não foi tão significativo quanto o sem periodização. O sem periodização saiu na vantagem aqui. Em relação à diastólica, o que é que nós observamos? A mesma coisa. O grupo de mulheres hipertensas que não periodizou teve um controle pressórico e foi um controle pressórico significativo. E o grupo da periodização ondulatória também teve controle pressórico, mas não foi tão significativo quanto o grupo que não periodizou. Tá? Aí agora vamos dividir a amostra. Vamos mostrar só das hipertensas. O que é que nós observamos?
praticamente o mesmo comportamento. Em relação à pressão arterial sistólica, o que nós observamos? Olha o grupo da periodização ondulatória diária. Observe que teve controle pressórico, mas não foi tão significativo. Já o grupo das idosas que não periodizaram teve controle pressórico e foi uma queda significativa na pressão arterial sistólica. A mesma coisa nós podemos observar para a pressão arterial diastólica. O grupo da periodização ondulatória diária, olha, reduziu, mas não foi significativo. E o grupo da periodização, o grupo que não periodizou, reduziu e foi uma redução significativa. Portanto, quando a gente fala das mulheres idosas hipertensas, não periodizar o treinamento foi mais efetivo do que periodizar. Repetindo, quando a gente fala em idosas hipertensas, foi mais efetivo não periodizar, não planejar o programa de treinamento do que periodizar. Ok? Quando a gente vem para os dados das normotensas, o que nós observamos praticamente a mesma coisa com pouquíssimas diferenças. Por exemplo, quando a gente vem para cá, olhar aqui os dados da pressão arterial sistólica, nós observamos que, mais uma vez, o grupo que não periodizou teve uma eficiência maior no controle pressórico do que o grupo que periodizou, que inclusive teve um certo aumento, né? Houve até um certo aumento, mas na verdade não foi uma diferença tão significante. Mas o grupo que não periodizou teve uma queda maior. Tá? Na diastólica, já aconteceu o contrário. A periodização ondulatória diária foi mais eficiente nesse processo aqui. Então, o que é que nós observamos? Em relação a normotensos, apesar de ter havido um controle pressórico através do treinamento resistido, com uma eficiência maior do grupo sem periodização para a pressão arterial sistólica, na diastólica parece que a ondulação de cargas foi mais efetiva. Já nas mulheres hipertensas, não. O grupo que não periodizou foi mais efetivo tanto na sistólica quanto na diastólica, certo? Então vamos para as considerações agora. Primeiro, por que provavelmente o grupo que não periodizou saiu na vantagem? Porque o que é normal é a gente pensar o seguinte: quem periodizou, quem planejou o treinamento de forma mais organizada, teve melhores resultados. A gente vê isso nos ganhos de força, na hipertrofia muscular, dentre outros parâmetros neuromusculares. Mas como eu tinha falado para vocês, a gente tem muitos dados neuromusculares, né? Cardiovasculares nós não temos. Parece que nesse estudo, não planejar o treinamento, não periodizar, foi mais eficiente. No entanto, algumas coisas têm que ser observadas com mais detalhe. O grupo que periodizou fez um treinamento resistido tradicional com máquinas e pesos livres, mas fez um treinamento de potência usando faixas elásticas, em que o treinamento da potência ele já é com intensidade leve a moderada, mas quando você utiliza faixas elásticas, pode ser que fique mais leve ainda. Então, talvez essa baixa intensidade não tenha sido suficiente para promover adaptações cardiovasculares satisfatórias nessas idosas hipertensas, certo? Por isso que as quedas na pressão arterial foram menores no treinamento periodizado do que no treinamento... Por isso que as quedas na pressão arterial foram menores no treinamento periodizado do que no não periodizado, tá? No entanto, é bom se falar que todas as idosas, tanto as hipertensas quanto as normotensas, apresentaram controle pressórico. Ou seja, quando você vai ver, tanto as idosas que treinaram com periodização quanto sem periodização, apresentaram um melhor controle da pressão arterial. Só que, claro, quando você compara quem periodizou e quem não periodizou, a gente vai ter que ver alguma diferença entre os dois grupos aí, certo? Isso mostra que o treinamento resistido, independente dele ser feito com máquinas e pesos livres, com faixas elásticas, com o protocolo tradicional ou com o protocolo de treino de potência, periodizado ou sem periodização, ele promove controle pressórico. Só que parece que você precisa de uma certa intensidade para que o controle pressórico seja mais efetivo. Então, assim,
Então quer dizer que não periodizar seria mais eficiente. Então eu vou prescrever apenas um tipo de treinamento e a pessoa vai ficar fazendo aquele tipo de treinamento para o resto da vida. Não, porque não tem quem aguente treinar com um só estímulo pelo resto da vida. A musculação ela já é metódica, ela já é monótona. Se a pessoa não gostar, ela vai abandonar num curtíssimo prazo. Então você promove variações. Só que se você for promover variações, ou seja, se você for periodizar treinamento, pelo menos periodize com cargas de moderadas a altas. Vai utilizar faixas elásticas? Utilize, mas aumente o número de repetições, diminua o intervalo entre as séries, use uma faixa elástica um pouco mais forte, com a resistência um pouco mais forte, ou seja, manipule as variáveis de treinamento de forma a se otimizar os efeitos benéficos do treinamento em parâmetros cardiovasculares e você consiga controlar melhor a pressão arterial, principalmente em idosos, ou melhor, nas idosas hipertensas. Ok? Então, estou encerrando por aqui. Um abraço a todos. Deixa eu encerrar aqui. Agora, um abraço a todos. Até a próxima.